Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, a penúltima Revista Espírita de março de 1869. Tem sido para nós uma viagem extraordinária este estudo da Revista Espírita, esta obra extraordinária do nobre codificador, que sempre nos traz valiosas e atuais lições para a nossa vida, para a melhor compreensão e entendimento da veneranda doutrina espírita. A revista de março de 69 contém 14 artigos, itens, então mais do que o habitual, com temas bem diversificados e revelando a pedagogia incomparável do nobre codificador. O primeiro artigo já é daqueles inesquecíveis. Kardec vai abordar a carne é fraca, fazendo aqui um estudo filosófico e moral. Até hoje, nós vemos pessoas que usam essa justificativa diante do erro, do equívoco, normalmente quando as pessoas acabam sucumbindo diante dos vícios físicos e muitas vezes também diante dos vícios morais. Os vícios físicos naturalmente decorrem da fragilidade, da imperfeição moral do espírito. Então, às vezes, a pessoa procura arrumar uma justificativa, uma forma de tirar a responsabilidade de si. Então, a pessoa, por exemplo, ela se irrita, discute, magoa alguém, é agressivo, e ela vai dizer, não, mas eu tenho sangue quente, né? E quando a pessoa sucumbe na área da sexualidade, por exemplo, vai dizer, não, a carne é fraca, a tentação é muito forte, não havia como não deixar de sucumbir. Então vemos que essa expressão, a carne é fraca, é usada nesse exemplo que demos e às vezes em outros exemplos, porque a pessoa procura buscar a causa no corpo físico. Naquela época da codificação, já comentamos aqui algumas vezes, o materialismo estava muito intenso, profundo, vicejava na mente de muitos a ideia de que nós éramos apenas o corpo físico. Ainda há perdão, aqueles que pensam dessa forma na atualidade. Então, a causa de todos os erros, de todas as escolhas morais equivocadas, seria do corpo, seria do cérebro, o órgão responsável pelo discernimento, pela decisão, pela escolha. E Kardec, portanto, vai trazer este estudo extraordinário na revista, mostrando a posição da doutrina espírita, dizendo que a responsabilidade, a causa está sempre no ser imortal, porque não somos apenas o corpo físico, né? Somos um espírito imortal com já uma trajetória, uma história, bagagem, inúmeras reencarnações. Então trazemos defeitos, virtudes, conflitos, equilíbrios em determinadas áreas, e isso vai se manifestando desde a primeira infância. Então Kardec começa esta proposição justamente dizendo que a causa está sempre no espírito. Ele diz assim: um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico. Então veja só, é o espírito quem traz essa aptidão. Então, se alguém é inteligente, se alguém tem facilidade para a música, facilidade para a matemática, para determinadas áreas do conhecimento, isto não é reflexo ou em decorrência do seu corpo físico, mas decorre da
aptidões que a alma traz do seu passado, das suas conquistas, porque à luz da doutrina espírita, a alma, repito, pré-existe, já traz essa história. Então, vamos entendendo o que é causa, o que é efeito. Claro que o corpo físico é o instrumento do espírito e ele vai sofrer os efeitos da escolha do espírito. Então o espírito está ligado molécula a molécula ao corpo físico, através do perispírito. Quem pensa, quem é o ser intelectual, o ser que traz as conquistas morais, é o espírito. Então, inclusive Kardec vai dizer assim, né? Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre outras partes do organismo. Assim, o espírito é o artífice de seu próprio corpo, modela-o a fim de apropriá-lo às suas necessidades e às manifestações das suas tendências. Então vemos, o espírito modela o corpo. O espírito age constantemente sobre o corpo. Ao modelar o nascimento, nós sempre dizemos o perispírito é o MOB, modelo organizador biológico. O espírito traz, registrado no perispírito, os seus acertos e desacertos, as suas necessidades, às vezes expiatórias e provacionais para a reencarnação. Então, se alguém nasce com um corpo físico debilitado, não foi um fatalismo biológico, um acaso biológico. A matriz estava no perispírito, que desde a concepção o espírito se liga ao corpo e já começa a partir daquele primeiro momento, desde o surgimento da primeira célula e depois das células que vão se multiplicando. A partir dali o espírito já está ligado e através do MOB, né, do modelo organizador biológico, o corpo espiritual, já vai imprimindo no corpo, desde a sua formação, as necessidades evolutivas. Muitas vezes o espírito não traz nenhuma necessidade de alguma doença congênita que vai se manifestar logo após o nascimento. Muitas vezes o espírito traz necessidades expiatórias ou provacionais que irão surgir ao longo da reencarnação, aos 20 anos, aos 40 anos, aos 50 anos. E aonde está este despertador? Onde está este registro? No perispírito. Às vezes a pessoa está saudável, fez check-up até pouco tempo, estava tudo ok no corpo, mas ali estava no perispírito o registro de que ele precisava, por exemplo, aos 40 anos, passar por um determinado câncer, seja de natureza expiatória, ou seja, equívocos do passado, débitos que ele precisa refazer, ou necessidades provacionais, uma experiência que ele pede para avaliá-lo, para promover nele conquistas morais que ele necessita. Então surge daqui a pouco no perispírito, joga, imprime no corpo físico, uma célula já se multiplica de forma anormal, cresce mais do que o normal, torna-se muitas vezes uma célula, ali ao replicar, cancerígena, porque estava a matriz no perispírito. Claro que existe, o amor cobre uma multidão de erros. Às vezes trazemos algumas necessidades expiatórias ou provacionais, e de acordo com o bem que nós vamos fazendo, nós vamos não mais necessitando daquela situação, ou aliviando aquela situação, vamos reequilibrando o perispírito e muitas vezes, no caso da expiação, reequilibrando o perispírito de forma que em determinadas situações já não necessitaremos mais passar por aquilo. Aí não haverá essa eclosão no corpo de determinada patologia ou doença. Ao longo da reencarnação, o espírito também vai agindo sobre o corpo, porque o ser pensante é o espírito, é ele que emite, através do que André Luiz estuda em Evolução dos Mundos, através do corpo mental, que é o intermediário entre ele e o perispírito, né?
ao pensar, emite através desse corpo uma onda mental, que é um dínamo de energia, deságua também no próprio perispírito e no próprio corpo físico. Então, se a pessoa vai fazendo um pessimismo, um ódio, uma mágoa, enfim, emoções perturbadas, que é do espírito, não é do corpo, naturalmente que esta onda mental contínua vai afetar perispírito, por consequência, o corpo físico. Então, daqui a pouco surge um AVC, uma doença, um problema gástrico. Aí vai dizer, não, a causa está no corpo, não, ali é o efeito. Nasceu no espírito, né? Mas é claro que nem tudo, toda doença ou toda situação de questões biológicas nasce no espírito. Kardec fala que o corpo também reage sobre o espírito, né? Para ver como é que nós vamos moralmente agir em determinada situação. Às vezes eu posso sofrer um acidente de carro, fraturar um braço, uma perna, múltiplas fraturas, estou andando na rua, tropeço, caio, me machuco gravemente. A causa é orgânica, mas como é que eu vou agir diante dessa situação, com rebeldia, com revolta, praguejando a vida, falando mal dos outros, dizendo que é olho gordo, que estão, né, que as pessoas estão desejando mal para mim. Aí já é o espírito sendo colocado em teste diante de uma situação causada a partir do físico. Então Kardec fala destas duas situações. Então nós vamos vendo essa questão, né? E às vezes o espírito age sobre determinado órgão que apresenta alterações. E às vezes a medicina materialista, uma constatação materialista, vai identificar que o órgão está alterado, que portanto pensa-se equivocadamente que ele é a matriz e a causa. Não, ali é o efeito. A causa está sempre no espírito. Vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa tem depressão. Nós sabemos que o fator predisponente da depressão sempre está no espírito, que traz do seu passado fragilidades, ruídos emocionais, falta de resistência moral que ele ainda não adquiriu, carência de determinadas virtudes e tal. E ao vivenciar uma situação específica, porque a depressão é multifatorial, por exemplo, um luto, ele poderá fazer uma depressão, que é um espírito que traz pouca habilidade, pouco recurso espiritual para lidar com o luto. Então, o fator predisponente no espírito. E aí ele vai se apresentar com uma tristeza profunda, não cuidada, que vira uma depressão. Aí afeta qual órgão? O cérebro, os neurotransmissores. Alguns ficam em carência, por exemplo, a noradrenalina. E aí a medicina identifica, não, ó, você está em carência de noradrenalina, nós vamos medicar, aí está a causa da depressão. Não, o que nós estamos olhando é o efeito, porque a causa está no espírito. Então nós vamos ter que cuidar do corpo e do espírito, conforme propõe a doutrina espírita, conforme sugere, perdão, inclusive Allan Kardec neste artigo, também o tratamento médico, porque muitas coisas, embora tenham origem no espírito, afetam o físico. Então nós vamos precisar cuidar, através de medicamento, através do médico, através do psicoterapeuta. No caso da depressão, a psicoterapia em muitos casos vai ser útil para que possamos cuidar do corpo e do ser emocional, do ser psicológico, que é o espírito. Então vejo que comumente se confunde o efeito com a causa. Então Kardec vai fazendo todas essas observações. Então, determinadas situações nascem no espírito, mas afetam o órgão, é claro. Vai afetar, não, a pessoa é muito irritadiça, afeta o fígado, a bilis, etc. Não, ela não é irritadiça porque o fígado está assim. O fígado está assim porque ela é irritadiça. Então, ela que se irrita. E quem é que é o ser irritante? É o espírito, que ainda não desenvolveu calma, paciência diante de determinadas situações. Kardec cita a diversidade das emoções, né? Como é que nós vamos explicar? Ira, alegria, tristeza, etc. É do corpo? Não, é do espírito. Mas essas emoções, à medida que o espírito a exprime, as apresenta,
de acordo com as situações inúmeras que a vida vai apresentando, naturalmente que aquilo vai afetando, né, desembocando no corpo físico, adoecendo o órgão correspondente ou os órgãos. É o que nós chamamos às vezes de somatização. Nasce nas emoções desalinhadas, mas quem é o ser emocional, quem é o portador que já trouxe aquilo do passado, é o ser espiritual. Então essa visão da doutrina espírita é muito importante. Kardec dá um outro exemplo aqui, né? Uma pessoa sensível facilmente derruba lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito que provoca a abundante secreção das lágrimas. Então vejam que exemplo simples, mas ao mesmo tempo muito coerente, fácil de se perceber o que Kardec está propondo. Então o espírito dotado de muita sensibilidade para muitas coisas, às vezes uma cena da natureza o sensibiliza, lágrimas escorrem. É uma alma sensível que veio desenvolvendo este valor da sensibilidade dentro dele. Às vezes uma alma fria, uma alma ainda muito fria do ponto de vista emocional, algo não vai emocioná-lo. Então, se ele tem lágrimas em abundância, é porque é um espírito sensível, não é? E o espírito sensível muitas vezes age sobre o órgão, produzindo as lágrimas em abundância. Não é o órgão que está gerando sensibilidade no espírito. Kardec fala o exemplo que eu dei do espírito irascível, né, irritado, né, então colerizado, que vai ao espírito, reage sobre o corpo físico, sobre a saúde. Então Kardec vai nos apresentando essa questão, porque o materialismo aí seria uma isenção de responsabilidade e de mérito. Porque se eu quando erro, se eu quando cedo, diante, por exemplo, de uma questão de natureza sexual, eu traio meu parceiro, minha parceira, e acabo, não, mas a carne é fraca, então, ou seja, a responsabilidade não é minha, a culpa é do corpo, é uma fuga de responsabilidade moral. E aí, quando eu acerto, eu pratico bem, aí o mérito é meu. Né? Quando eu faço bem, o mérito é meu. Quando eu erro, a culpa é do corpo. Então, vejam, produz essa distorção de realidades. Então, a gente vai percebendo que erro e acerto, a causa está em nós, espíritos, demonstrando, portanto, aquilo que nós precisamos melhorar. Kardec até fala que o espiritismo, portanto, traz esse elemento moralizador. Porque se eu fico me justificando em excesso, não, a culpa é do corpo, a culpa, não, eu sou irritadíssimo por causa disso, porque eu tenho sangue quente, sou descendente de italiano, sou assim por causa disso, é por causa que é do meu signo, é do meu corpo, enfim, aí nós vamos arrumando desculpas. E aí deixamos de nos esforçar para nos moralizar, para corrigir estas tendências que são nós, espíritos. Se eu vou arrumando desculpa, a culpa é disso, a culpa é daquilo, não, eu nasci em determinado período, o meu signo me faz que eu seja dessa forma e tal. Então a gente vai realmente desperdiçando a oportunidade de se auto-educar, de se corrigir. Quando eu entendo que a causa está em mim, e mais diz Kardec, quando eu sei que a vida segue, que eu vou despertar no mundo espiritual, do mesmo jeito como era em vida, defeitos e virtudes, conquistas e falta delas, então é um elemento moralizador, porque a morte não fará milagres. A causa não estava no corpo, e sim no ser espiritual que continua vivo. Então tudo que eu não corrijo ao longo da reencarnação, terei que lidar com isso no mundo espiritual e também em futuras reencarnações. Então Kardec fala desse elemento moralizador. Kardec vai falar que algumas situações influem de forma muito forte sobre o espírito. O testa, o avalia, exige, porque muitas vezes determinadas situações mais simples, menos hostis, não colocam o espírito em prova, em teste, em avaliação espiritual.
Então, quando tudo está relativamente bem, eu posso achar que sou portador de virtudes. Que não, de repente vem determinadas situações que são mais crônicas, que vão me testar se de fato eu sou paciente, se eu sou resiliente, se eu tenho fé em Deus, fé no sentido não de crença, mas no sentido de confiar. Esse era o sentido de fé quando Jesus propunha, né, no hebraico, confiar. Então, Kardec cita aqui que alguns casos que de fato acontecem no campo material, muitas vezes serão grandes desafios para o espírito. Ele cita aqui, por exemplo, o clima, o temperamento, mal-estar passageiro. Diante de um mal-estar passageiro grave, que às vezes a causa está no corpo. De repente, eu me alimentei mal, e a partir de uma alimentação mal, às vezes estava contaminada, estava vencida, e aquilo me traz um mal-estar intenso, forte. Como é que eu vou reagir? Brigando com todo mundo? Batendo nas coisas? Irritadiço? Ou eu vou manter o equilíbrio, eu vou procurar orar, vou buscar o médico, a medicação, mas vou manter o comportamento equilibrado? Kardec fala do clima. Há estudos que em determinados países o número de depressão é maior, porque é um clima frio, prolongado, baixas temperaturas, hostis. O clima age sobre o espírito. Este frio prolongado é um teste. É um teste muito mais desafiador do que, por exemplo, aqui no Brasil, um país tropical, onde nós temos um frio, a temperatura baixa e, em geral, uma semana, 5 dias, chove 5 dias, 10 dias, daqui a pouco o clima já se alterna. Agora você pega determinadas regiões onde é frio praticamente o ano todo, ou grande parte do tempo, e as temperaturas às vezes chegam a negativo e fica às vezes um mês negativo, 2 meses negativo, e esse tempo frio age sobre o humor, a exigir do espírito que está lá muito mais disposição e conquista moral para não se entristecer. É nesse sentido que Kardec fala aqui que há casos em que o físico evidentemente influi sobre a moral. Influi sempre de natureza relativa, nunca de natureza absoluta. Porque se eu dizer que vamos pegar um exemplo, se eu pego uma alma profundamente elevada, alegre, feliz, grata, ela pode reencarnar num país com este clima, que naturalmente que é a sua disposição moral elevada, apesar do frio agindo sobre o físico, vai fazer com que ela não faça depressão. Às vezes poderá até ter um episódio triste, mas não conservará, não converterá isso numa depressão. Então, mas porque é um espírito que já traz grandes conquistas nessa área. Se é um espírito talvez normal, vamos dizer assim, numa situação dessa, onde o físico, o material, a exigir intensamente dele, é que nós vamos poderá influir relativamente para que este espírito se fizer a depressão, porque era um espírito que não tinha conquistas morais ainda para não se apresentar dessa forma. Então Kardec fala do clima, desse mal-estar. Então é claro que o físico reage sobre o espírito e serve ao mesmo tempo de teste, de avaliação. O que nós queremos dizer é que um espírito que já adquiriu determinadas virtudes, ele não vai perdê-la, o espírito não regride. Uma determinada situação não o fará regredir espiritual e moralmente. Mas há determinadas situações que do ponto de vista físico são muito hostis, que vai exigir de nós, né, muito mais conquista espiritual. Se não a temos, nos esforcemos para adquirir. Daí uma situação provacional. Uma coisa é ficar doente alguns dias e se recuperar. Outra coisa é passar por uma doença que dura meses, ano, permanente. Então, claro que o físico está aí conforme a situação, avaliando e exigindo mais ou menos do espírito que vai demonstrando as suas conquistas à medida que vai enfrentando estas situações. Então, Kardec vai falar aqui do médico, né? Mas o médico do corpo pode se fazer médico da alma,
né, já que a causa, como estamos vendo aqui, na maioria das situações está no espírito. Sim, nós temos médicos que, profundamente vocacionados, são verdadeiros terapeutas. Conhecemos alguns médicos, por exemplo, homeopatas, cuja consulta abrange essa questão emocional, psicológica, de postura moral, aconselham determinadas posturas morais, além da medicação homeopata, ou não sendo homeopata convencional. Há médicos que são verdadeiros terapeutas, né, e agem sobre a alma do indivíduo nesse sentido de trazer boas recomendações morais, embora não seja propriamente a sua obrigação, mas muito fazem, são profissionais vocacionados e fazem este extraordinário, cuidando do paciente na sua perspectiva física e também na sua dimensão espiritual. É este cuidado que nós temos que ter. Jesus tinha esse cuidado. O médico Jesus cuidava do físico e do espiritual, mas principalmente do espiritual. Quando ele cura o paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, diz o espírito Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, né, que depois esse paralítico, após conquistar a saúde, voltar a caminhar por intercessão de Jesus, que cuidou do seu corpo, mas Jesus sempre curava, mas ele pregava, ele fazia as orientações morais, não volte a errar para que algo de pior não te aconteça, mas ficava por conta do livre-arbítrio do indivíduo moralizar-se ou não. Jesus cumpriu com o seu papel de médico de almas, né? A sua preocupação era sempre com a transformação moral do indivíduo, porque o mal externo procede do mal interno, né? O espírito, o ser espiritual que somos, daí a necessidade deste bom combate na nossa intimidade, para que possamos estabelecer esta busca por esta saúde integral, que muitas vezes não tem a ver com a saúde física. Estou com o corpo debilitado, há lesões e doenças irreversíveis, mas eu demonstro uma saúde moral, resignação, paciência, equilíbrio, etc. Né? Há pessoas que têm a saúde do corpo, mas não têm a saúde espiritual. Né? A pessoa está saudável, mas é irritadiça, reclama de tudo, fala mal dos outros, calunia, é uma pessoa profundamente perturbada, às vezes na área sexual, em outras áreas, enfim. Então vejam, esta remédio moral, como para nós espíritas, resgatando o Evangelho de Jesus, é o principal medicamento para as nossas vidas, a nossa transformação moral. Então, se nós fôssemos buscar a farmácia, né, porque Kardec fala que o grande remédio moral para nós é a transformação do caráter. É, pois, a educação, e principalmente a primeira educação, que incumbe os cuidados dessa natureza. Né? Então ele fala da educação desde o berço. Então a farmácia do Evangelho, se nós fôssemos na farmácia do Evangelho, que receita o médico Jesus nos daria? Certamente ele iria escrever ali, você está precisando de doses diárias de paciência, doses diárias de perdão, doses diárias de amorosidade, doses diárias de humildade, doses diárias de tolerância, etc. Este é a grande farmácia do Evangelho, que está aí à disposição para que a gente possa, de fato, nos modificar e não ficarmos arrumando justificativos. Não é o corpo, é isso, não foi fulano, são os espíritos. Olhar em nós. Olha, falhei, a causa está em mim, preciso me educar, preciso me moralizar, preciso ali da farmácia do Evangelho, preciso buscar o médico Jesus. E a doutrina espírita nos traz Jesus realmente como este grande médico das nossas almas. E pouco a pouco, com esforço, nós vamos, portanto, identificando as nossas responsabilidades, procurando acertar mais, errar menos. Como diz Kardec, reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E Kardec fala da infância aqui, da educação, porque a criança, desde a primeira infância, já vai demonstrando as suas tendências, boas e más, cabendo ao pai reforçar as virtudes que a criança já traga e corrigir os defeitos que ela traz. Então, uma educação individualizada. Às vezes a criança já apresenta questões emocionais,
tendências à depressão, quadros de ansiedade, etc. E os pais, observando desde cedo, já começam a cuidar do corpo do filho, mas especialmente cuidar do espírito, através dos bons exemplos, através da orientação religiosa, através de apresentar às nossas crianças e jovens, desde já, a farmácia do Evangelho e o médico Jesus. Então é um texto muito interessante que, repito, usando-me da expressão de Kardec, traz um elemento moralizador, porque quando a humanidade tiver noção de tudo isso, evitar estas fugas e essas desculpas e perceber que a causa está em si e que tudo que não for modificado, melhorado, aprimorado, continuará conosco após a desencarnação, voltará conosco numa futura reencarnação, naturalmente que isso será um convite para que possamos desejar aproveitar ao máximo as possibilidades que a vida vai nos trazendo para que possamos buscar esta saúde integral, que é o que propõe a doutrina espírita, que propunha Jesus, cuidando do corpo, cuidando do espírito, cuidando da nossa saúde mental, emocional, espiritual, moral. Por isso Jesus dizia, para que possamos ter vida em abundância, com essa qualidade toda que a doutrina espírita vem nos trazendo. Então é um artigo extraordinário de Kardec, recomendo a leitura, né? Praticamente foi metade do nosso tempo abordando esse primeiro artigo, são 14, mas ele é um artigo que se destacava pela sua qualidade, né? Kardec traz aqui apóstolos do Espiritismo na Espanha, então ele vai receber uma carta lá dos espíritas de Andújar, né, o Andújar, na Espanha, e falando dos espíritas daquela localidade, que eles tinham Fenelon como guia espiritual, né, e que eles tinham alguns médiuns, citados os nomes aqui, e que eles saíam espalhar a doutrina espírita em cidades diferentes, Salamanca, Sevilha, né, e estavam com o jornal espírita. Então Kardec aqui vai receber isso e vai enaltecer este esforço dos espíritas da Espanha, dizendo que todas as áreas do pensamento humano têm os seus mártires, a ciência, as artes, e que o espiritismo também tinha aí os seus grandes mártires. E na revista espírita a gente pode ver isso, esses grandes pioneiros da doutrina espírita em localidades diferentes. Aqui na revista a gente viu cidades da França, além de Paris, aqui na Espanha. Vamos ver Kardec citar o movimento espírita norte-americano. Eu lembro que ele citou o México, recebe carta de outros locais, de muitos, dezenas de países, demonstrando que naquela época muitos espíritos mergulharam na carne com essa missão de serem pioneiros da doutrina espírita nestes países, né, do mundo. Então Kardec registra, e é importante que a gente possa registrar a história e enaltecer o trabalho desses grandes pioneiros, inclusive aqui no Brasil, muitos pioneiros que lá atrás, né, no final do século XIX e depois início do século XX, foram grandes trabalhadores e construtores do movimento espírita. Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt, Sampaio, Carbarchútil, José Olímpio Teles de Menezes, e tantos outros, né, que a gente fica, Eurípides Barçanufo, enfim, há locais assim, a Bahia, o Rio de Janeiro, e tantos outros espalhados aí pelo Brasil, todos esses grandes pioneiros que fundaram a Federativa Espírita Brasileira, né, casas espíritas ficaram muito conhecidas à época e foram grandes trabalhadores, esses mártires, esses pioneiros da doutrina. Depois Kardec traz o espiritismo por toda parte, quando ele fazia questão de mencionar como o pensamento espírita estava disseminado, inclusive antes do espiritismo, né, a ideia espírita por ser lei divina. Então ele fala o espiritismo extraído dos jornais ingleses. Ele traz um jornal de Builder, o construtor, onde falava ali de questões espíritas. Ele cita aqui a intervenção ostensiva dos espíritos nos fenômenos, né. Ele traz aqui também uma menção a Charles Fourier, né, que uma carta de 1826, Charles Fourier, ou Fourier, foi um socialista francês,
em uma carta de 1826, ele fala: devem existir meios de comunicação entre as criaturas do outro mundo e deste. Também num dado momento ele vai falar da sua crença na reencarnação. Um mal rico poderá voltar para mendigar à porta do castelo do qual foi proprietário. É o princípio da expiação terrena nas existências, né? Então Kardec faz essas citações. Profissão de fé de um furrista, que é uma carta também extraída de uma obra, onde é falado também sobre o corpo físico visível, o corpo intangível, ou seja, o corpo espiritual. Depois Kardec traz variedades, né? Senhorita de Chile, onde ele vai constar aqui que uma senhorita que estava prestes a desencarnar, e uma outra que havia desencarnado, sua prima, prenunciando já que ela iria morrer e que a prima depois também iria lhe dar um anel, e disse: não, tu me trarás depois, fazendo menção à futura desencarnação desta prima, né? Então, casos que a doutrina espírita explica. Aparição de um filho vivo à sua mãe. Então aqui uma esposa que estava com o marido muito doente, aguardando o médico chegar pela madrugada, ela adormece, acorda com a campainha, e quando vai atender, é um filho que estudava à distância, acho que em Windsor, lá na Inglaterra, e 12 anos, e aí ela abre a porta e vê que é o filho. Nossa, filho que é? Eles dizem: papai está bem, né? Sou eu que necessito de um bom médico, trate de chamá-lo porque o colégio onde estou já não entende muita coisa. Aí a mãe viu, né? Tomada de medo, ela teve força para tocar a sineta, encontrou a empregada encontrou a patroa no meio do salão, imóvel, com o castiçal na mão. Disse que havia acontecido uma desgraça, que seu filho havia aparecido a ela. O médico chega, vê que de fato o marido dela está melhor, ela roga, conta o que houve, insiste, vão a Windsor, e lá de fato chega, o filho havia sofrido um acidente e realmente estava com problemática de saúde. Então, para nós espíritas, um fato perfeitamente compreensível, né? O espírito do filho apareceu à sua mãe, que estava numa outra localidade, e ela pôde comprovar que era verídico aquele que havia dito. Kardec vai citar aqui um testamento nos Estados Unidos, também é uma mãe que havia feito um testamento, e que depois ela aparece numa reunião mediúnica, através das mesas girantes, dizendo que talvez quisesse modificar algumas disposições do testamento. O juiz, claro, declarou que a lei não proibia as consultas às mesas, mas as cláusulas dos testamentos não poderiam ser modificadas por isto. O que Kardec enaltece, que pelo menos o juiz reconheceu a possibilidade das mesas girantes, embora a manifestação espiritual pelas mesas girantes, embora não tenha alterado o testamento. Emancipação da mulher, são vários artigos curtos, né, que Kardec foi trazendo. Emancipação da mulher nos Estados Unidos, Kardec cita aqui também fatos de mulher fazendo bacharelado em ciências, coisas que Kardec até compara que lá nos Estados Unidos alguns pontos já estavam mais avançados do que a Europa. Também um determinado local, Dakota, que já concedia às mulheres o direito ao voto e a elegibilidade. E a gente sabe que a doutrina espírita tem lá a lei de igualdade em livro dos espíritos entre o homem e a mulher. Vários textos, aqui textos de Kardec, comunicações que fomos vendo durante o estudo da revista espírita, onde pela visão da doutrina, né, nós não somos o corpo, o espírito não é masculino ou feminino, na sua essência ele é assexuado, reencarna como no masculino e no feminino, de acordo com suas necessidades evolutivas, o que por consequência gera este direito de igualdade, este respeito, não nos dá o direito de ninguém se sentir superior ao outro, oprimir ao outro, seja a questão da mulher, seja a questão de etnia, né? Seja a questão de raça, a questão dos negros, enfim, dos pobres, etc. Né? Kardec cita também aqui Miss Nicol, médium de transportes, cita esse fenômeno espiritual também. Traz aqui as árvores mal assombradas da Ilha Maurícia, que a gente já tinha visto numa outra revista espírita. Aqui um correspondente de lá manda uma carta, olha que interessante, ele manda uma carta a Kardec, narrando que depois que ele cortou as árvores da sua casa,
começaram a acontecer alguns fenômenos espirituais. Então ele diz assim, os espíritos começaram a se manifestar, né? Desde esse momento, já havia uma reputação na região que as árvores tinham esta má fama por serem assombradas por maus espíritos. Depois que ele cortou, fenômenos espirituais começavam a acontecer, pancadas, barulhos, movimentação de objetos. Esses espíritos foram evocados porque eles faziam reunião mediúnica lá e ameaçando com injúrias, né, com ameaças, e não cessavam o barulho. E aí Kardec recebe uma comunicação espiritual na Sociedade de Paris, e aí o espírito vai explicar que de fato lá naquela ilha haviam muitos espíritos profundamente atrasados, primitivos, muitos que morriam ainda se julgavam vivos e continuavam ali habitando o local, ficavam debaixo das árvores, elegiam ali a sua moradia, tinham um determinado apego às árvores. Então eram almas muito atrasadas, e à medida que os encarnados cortavam as árvores, naturalmente que eles, muito atrasados, os espíritos, se irritavam, queriam se vingar pelo corte das árvores, né? Achavam que estavam tirando o seu habitat, etc. Alguns se achavam vivos, portanto achavam que com o corte das árvores estavam tirando seu habitat. Outros sabiam que era espírito, mas muito atrasados, apegados ainda às árvores, aos locais, de forma que ao ver aquilo se irritavam e queriam se vingar, né? Então é interessante esse tipo de influenciação espiritual coletiva, partindo de espíritos muito primitivos. Conferência sobre o espiritismo. Kardec diz que haveria uma conferência pública com o título Espiritismo ante a Ciência, do senhor Chevillard. Kardec achou que eles fossem discutir o espiritismo no seu sentido filosófico, moral, e ele diz aqui que o orador limitou-se a ficar na análise dos fenômenos, das mesas girantes, procurou rechaçar o espiritismo, dizendo que o indivíduo traz um fluido magnético próprio e que este fluido magnético próprio é que agia sobre os objetos, produzindo os movimentos. Kardec lamenta que realmente essa conferência, que se deu assim um certo destaque, e conforme o tema poderia se pensar que teria uma abrangência maior, ficou muito pobre. Apenas com esta abordagem, Kardec vai refutando aqui como explicar as pancadas em paredes sem a participação, muitas vezes, de pessoas, né? E as comunicações inteligentes, como é que explica o médium que obtém pela escrita uma comunicação espiritual, como é que o fluido dele próprio, por si só, poderia justificar isso, né? Nós vimos há pouco tempo, quando Kardec fez aqui o censo, uma espécie de um censo da doutrina, que havia os magnetizadores, que acreditavam no magnetismo espiritual, na intervenção dos espíritos, no magnetismo próprio, mas havia, eu na época não conhecia essa expressão, os fluidistas, que acreditavam apenas no magnetismo animal do encarnado, só, que era isso que explicava curas e outras coisas, não acreditavam na interferência dos espíritos. Este orador contestava a participação ou a intervenção dos espíritos, mas Kardec traz alguns pontos aqui onde claramente se vê que a ideia é rechaçada. E por fim, Kardec vai trazer aqui dissertações espíritas, 2 comunicações espirituais que eu recomendo a leitura. Nós vamos ter tempo de falar um pouco aqui sobre elas, mas são 2 comunicações extraordinárias. A primeira comunicação, longa, de um músico conhecido, de um maestro, Rossini, que já havia se comunicado, eu acho que é na revista de janeiro de 69, e ele falava um pouco da arte, e ele foi até instigado, se não me falha a memória, pelo próprio Kardec, para escrever uma comunicação sobre as harmonias celestes, e ele agora volta, dá 2 comunicações, uma mais curta, falando um pouco dele, né? Já falando, a gente percebe que um espírito dessa envergadura espiritual no que diz respeito à sensibilidade e à arte, ele já aqui na primeira comunicação já deixa claro um pouco de uma crítica sobre as músicas da época, né? Como se perdeu
havia músicos, mas não artistas, compositores e tão poucas verdades musicais. Então naquela época ele já fazia uma constatação, porque no passado, ali, passado recente daquela época, tantos espíritos missionários estiveram na Terra, somente desde a época do Renascimento, engrandecendo as artes, mas não só a música, mas a poesia, a literatura, almas nobres realmente para dar um impulso que talvez, ou talvez não, a maioria de nós ainda não soubemos aproveitar. Porque se nessa primeira comunicação Rossini já estava criticando o quanto reduziu o número de verdadeiros artistas, de almas sensíveis, que traziam ou se utilizavam da arte para expressar o elevado, as verdadeiras harmonias, o divino, para sensibilizar as outras pessoas. Imaginemos hoje, na Terra, aqui é uma análise dentro da perspectiva espírita, com profundo respeito que temos a todos da área musical, mas de fato a qualidade dentro dos valores que o Espiritismo traz e que muitas religiões trazem, realmente poderíamos dizer, seguindo esta fala de Rossini, que a qualidade musical está, no geral, não é tudo, é claro, no geral, muito ruim. Muita música, ruído, pancadas, barulhos, cujas letras realmente muitas são de baixa qualidade. E estamos nessa época de transição. Nós vamos ver que no mundo regenerado, mais à frente, mais consolidado, deveremos passar por uma transformação, porque se o planeta melhora, evolui, vai melhorar em todos os aspectos, inclusive no que diz respeito à arte no geral, o que abrange aqui a música, né? Então ele faz essa constatação que nós fazemos um paralelo com com a atualidade, né? E quando ele escreve aqui a respeito da harmonia celeste, eu confesso até que eu pessoalmente tenho pouca habilidade com a área da música, etc. Até já conversei com alguns, às vezes comento nos nossos grupos de estudo, que eu espírito, necessito vir em reencarnações onde eu preciso desenvolver essas aptidões artísticas que em mim ainda estão dormentes. Vou precisar de experiências dessas áreas, vir como músico, como escritor, como poeta, para desenvolver essas habilidades. Por isso eu recomendo a leitura, e quem especialmente tem essa vocação ou é da área artística, especialmente da música, ao ler esta comunicação de Rossini, vai conseguir captar muito mais do que ele quis dizer do que eu posso aqui acrescentar. Conforme dissemos, a comunicação é longa. E ele diz assim: a harmonia é difícil de definir. Muitas vezes confundem-na com a música, com os sons resultantes de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos. Mas a harmonia não é isto. Como a chama não é a luz. A chama resultante da combinação, que é a luz de vela, né? Resulta da combinação de dois gases. A chama é tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não a própria chama, ela não é tangível. Aqui o efeito é superior à causa, assim como a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical, é um efeito igualmente superior à causa. A causa é brutal e tangível, né? Um instrumento. O efeito é sutil e não é tangível, né? Então, veja só a harmonia, né? Ou seja, é o efeito da música. É aquilo que a música consegue gerar em nossa alma, em nosso coração, em nossa intimidade. A música precisa ser elevada e o indivíduo necessita ser sensível para ver, para sentir, para registrar esta harmonia. Porque há espíritos que não desenvolveram esta sensibilidade para o belo, para o estético, para o elevado, para o nobre. Usando um outro exemplo,
A pessoa passa diante de um pôr do sol, está vendo, e aquilo não sensibiliza. Não sensibiliza. Ali está uma imagem gerando uma harmonia. A causa, né, tangível ali, né, visível, que é o cenário, a natureza, gerando um efeito, uma harmonia. Mas se a alma não está preparada para isso, ela passa diante de um pôr do sol, ela passa diante da natureza, de uma flor, de uma música bela tocando ao fundo, nem nota. E de outro lado, né, nós vamos poder perceber que necessitamos desenvolver isto. Então, há necessidade da harmonia e a necessidade do indivíduo, do espírito, ir desenvolvendo. E às vezes nós vamos treinando. Eu falei por mim agora há pouco, às vezes saio para fazer caminhada e de algum tempo já vou me vigiando para que ao passar diante de uma flor, de uma cena bonita na natureza, eu pare e possa sentir aquela harmonia. E que de alguma forma aquilo possa gerar em mim uma reflexão, uma meditação. Eu posso estar diante de um quadro bonito e o quadro está ali bonito. E aí eu nem noto. Se eu tenho sensibilidade, eu paro, eu olho o que pintou, o que o pintor quis dizer com aquilo, o que ele está tocando na minha alma. Então são experiências, né? Hoje nós podemos ter uma alma sensível diante de uma música grotesca. Não vai produzir nada. E este mais sensível vai se entristecer, falar, nossa, quão pobre está a nossa música, a nossa arte. Eu posso ter uma música sublime, uma música que realmente tenha um recado espiritual, tenha uma harmonia, produza uma harmonia. Mas se o indivíduo não está ali nessa condição, nessa situação, nesse grau de sensibilidade, ele nem nota. Então nós podemos dar um exemplo. Uma pessoa que não tem essa sensibilidade passa, está tocando Mozart numa casa, está tocando Beethoven numa casa, Schubert. A pessoa passa nem nota. Se agora é uma alma sensível, ela está caminhando ali, opa, ela já escuta aquela música, já se sensibiliza, se emociona. Então a comunicação é muito bonita. Ele fala que a harmonia é o efeito, né? É aquilo que essas músicas, né? Aqui ele diz assim: essas harmonias são elementares e grosseiras nos graus inferiores, leva ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia que fere um espírito de percepções sutis, deslumbra um espírito de percepção grosseira. E quanto ao espírito inferior é dado deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, é colhido pelo êxtase e a prece o penetra. Então, às vezes, mesmo um espírito mais grosseiro, mas que está apto, desejoso de se modificar, pouco a pouco vai o tocando. E a partir dali ele vai se sensibilizando e se modificando. Então a arte é muito importante. Vimos aqui na Revista Espírita Kardec comentar que ele tomou conhecimento que numa casa de correção, numa cadeia, o diretor colocava música para acalmar e para ajudar na mudança dos presos. Kardec elogia, dizendo que a música, a arte prepara a alma para receber o banquete intelectual. Então aqui é uma comunicação muito bonita, né? Aqui, aí fala das músicas que os espíritos produzem, não com um instrumento nosso, mas o espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia. Então, te vendo na literatura espírita essas músicas do mundo espiritual, corais, às vezes aparecem ali crianças cantando, músicas que elevam o ambiente, que acalmam, que geram este êxtase, que emocionam, que sensibilizam, ou seja, que produzem estas múltiplas harmonias dentro do ser espiritual. Então, nós temos que ir nos educando e nos esforçando, nos exigindo uma melhoria para o nosso padrão artístico, buscando estas questões que vão gerando em nós estas harmonias sublimes, celestes. Olha uma frase bonita dele aqui: a harmonia, a ciência no sentido de conhecimento e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o deslumbra, a segunda o esclarece, a terceira o eleva.
Possuídas em suas plenitudes, elas se confundem e constituem a pureza. Olha que bonito, né? Olha que bonito. Então o planeta vai mudando, refinando os gostos. Ainda estamos distantes. Com o conhecimento espírita a gente vai se esforçando, se impondo isso. Eu repito, eu fazia a caminhada e aí uma hora, hoje eu já me imponho um pouco mais, escuto metade de músicas que eu gosto, de rock dos anos 70, 80, não rock pesado, não, rock clássico. E depois 30 minutos eu vou escutando música clássica, escutando... E aqui a música harmônica não é só música clássica, aí você pega fora da música clássica letras, ritmos assim que nos acalmam, né? Letras que nos fazem pensar no divino, no ético, no nobre, nos bons sentimentos, né? Então a gente vai, particularmente eu vou nos esforçando nesse sentido, né? Então ele vai falando desses estados da alma de cada um para poder perceber esta música e gerar nele esta harmonia. Então ele vai falando de onde se deve concluir que a música é essencialmente moralizadora, desde que leva a harmonia às almas e as eleva, as engrandece. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Às vezes nós vamos em eventos espíritas e precede ali o coral, as pessoas cantando, preparando o ambiente. Então a gente entra em sintonia com aquela harmonia, prepara a alma para receber o banquete espiritual. Moralizando os homens, o espiritismo então exercerá uma grande influência sobre a música, produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão suas virtudes, fazendo ouvir suas composições. Por outro lado, os ouvintes que o espiritismo tiver preparado para receber facilmente a harmonia, ouvindo música séria, sentirão um verdadeiro encanto. Então nós vamos aprimorando, refinando os gostos. Desdenharão a música frívola e licenciosa que se apodera das massas. Quando o grotesco e o obsceno forem deixados pelo belo e pelo bem, desaparecerão os compositores dessa ordem, porque sem ouvintes nada ganharão, né? O espiritismo mudará a arte, depurará ela. Sua fonte é divina, sua força o conduzirá por toda parte. Tornar-se-á o ideal e o objetivo dos artistas. Não que a letra seja espírita, mas vai tratar dos valores que o espiritismo enaltece. Os valores que o espiritismo enaltece, né? Então é muito bonita essa comunicação. Eu trouxe, né, a alma virtuosa que tem a paixão do bem, do belo e do grande e que adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais encoraçadas e de comovê-la. Então, nesta época de transição, teremos almas missionárias na área da arte, da música, que vão ajudando o planeta, pouco a pouco, a melhorar este gosto pela arte, né? Pela música, pela boa letra, por aquilo que nos conecta com o alto, que gera este êxtase, que nos sensibiliza, que nos comove, que nos ensina, que nos educa. Muito bonita esta comunicação. E por fim, uma comunicação sobre a inspiração, dizendo que é a mediunidade de todos nós, né? Que alguns chamam de voz da consciência, que nós já estudamos antes, né? Que é essa capacidade de ouvirmos a orientação dos espíritos, boas ou más, de acordo com a evolução do espírito, né? Todos podemos receber esse socorro espiritual, né? E inclusive aqui o espírito Halev, que foi provavelmente Jacques Fromental Halev, compositor francês, Halev, talvez a pronúncia, ele cita até Rossini, que a gente sabe que os grandes artistas, embora tenham, diz aqui, as suas conquistas pessoais, a gente não pode dizer, não, tudo é, não, é do espírito, foi uma inspiração, nada é seu. A gente tem que se esforçar, né? A nossa bagagem, à medida que a gente se esforça, estuda, se aprimora, como um grande músico, como Rossini, quando esteve encarnado, os espíritos vêm e, né, vêm auxiliar, inspirar, sensibilizar, né, ajudando aquela alma que já tem este potencial para trazer para a Terra partituras, músicas sublimes, né? Então,
A inspiração não nos evita o esforço do autoaprimoramento intelectual e moral, mas sabemos que contamos com este socorro espiritual. E à medida que vamos nos esforçando no bem, entramos nesta faixa de sintonia melhor, o nosso anjo da guarda, os guias espirituais virão nos inspirar para o caminho do bem. Todos somos passíveis de receber a inspiração. A questão é com quais tipos de espíritos estamos sintonizando, que tipo de inspirações temos recebido, boas ou más, de acordo com o nosso padrão mental, os nossos ideais, os nossos valores e o nosso comportamento. Então vale a pena esta reflexão, porque é uma mediunidade de todos e que vai se aprimorando à medida que vamos rumando para a transição planetária, rumando para o mundo regenerado, que a transição planetária na atualidade vai construindo. Será a mediunidade, da intuição consciente, a mediunidade do futuro. Então vejam que riqueza de revista espírita, mas destaco o artigo A Carne é Fraca, como vimos, e a comunicação de Rossini das harmonias celestes, sem desmerecer as demais matérias, que foram muito importantes, mas ganham aqui um ponto alto, sem dúvida alguma. Fica aqui a nossa gratidão pelo nobre codificador, por conta desse trabalho extraordinário.